Revo. Olá, muito bem-vindos. E agora chegou a hora de aprendermos sobre cadastro de plano de contas. Para acessar o cadastro de plano de contas, acesse o menu Cadastro, em seguida a opção Operações Financeiras e logo em seguida você pode clicar na opção Plano de Contas. Plano de contas é a forma como é organizada todas as saídas, principalmente da empresa. Então, no futuro, será interessante classificar os gastos da empresa, ou seja, para nós sabermos para onde está indo o dinheiro. Então, isso pode mudar de empresa para empresa. Algumas empresas têm a preferência de utilizar o plano de contas contábil, que é um plano de contas um pouco mais complexo. E outras empresas preferem a utilização dos planos de contas mais simples, ou seja, adequando o plano de contas de acordo com as contas da própria empresa. Esse daqui é um plano de contas criado aqui para a nossa empresa. Então é um plano de contas criado sob medida. A criação do plano de contas ele não é difícil, mas se deve ter muita atenção na criação desse plano de contas, porque uma vez criado, dificilmente você vai conseguir alterá-lo, porque você vai começar a selecionar esse plano de contas nas suas contas a pagar. Sendo assim, posteriormente você só vai ter a opção de desativar isso através dessas caixas de seleção que estão aqui nessa última coluna. Eu vou criar uma conta aqui no plano de contas para que vocês tenham a ideia de como é que funciona. Só salientando que esse plano de contas deve ser criado de uma maneira planejada a obter relatórios eficientes. Para criar uma nova conta dentro do plano de contas, basta você clicar aqui no botão Inserir Registro, ele vai abrir uma linha em branco e você pode cadastrar o plano de contas. Nesse caso aqui nós vamos cadastrar uma despesa condizente à segurança do trabalho, ou seja, a gente vai especificar todas as contas que serão pagas para investimento em segurança no trabalho. O primeiro campo é o campo código. Esse campo ele não pode ser repetido. Então nós temos aqui o último número nosso aqui, é o número 23. Então vamos colocar aqui agora o número 24. E aqui na descrição nós vamos colocar segurança do trabalho. Aqui a gente pode cadastrar até 2 níveis de plano de contas. Ou seja, aqui na segurança do trabalho, por exemplo, poderia haver um outro nível aqui abaixo, como por exemplo, despesas com cursos. Então no primeiro nível você teria todas as despesas condizentes com segurança no trabalho, incluindo a parte de cursos, e se você quiser puxar um relatório à parte também só com as despesas referentes aos cursos de segurança no trabalho, também haveria essa possibilidade. Mas no nosso caso aqui, na nossa empresa, a gente só utiliza um nível. Lembrando que é sempre bom simplificar as coisas. Quanto mais planos de contas e quanto mais níveis tiverem em cada plano de contas, mais difícil vai ser na hora de cadastrar as despesas, porque a pessoa que vai realizar esse cadastramento, ele vai ter que ter um grande conhecimento do plano de contas da empresa. E além do conhecimento, ele vai ter que se deter a vários detalhes para não correr o risco de cadastrar a despesa no plano de contas incorreto, já que a empresa acaba por adquirir despesas novas de tempos em tempos. O próximo campo aqui é o campo condição, ou seja, se você selecionar a opção credora, quer dizer que essa conta é uma conta a pagar. E se você selecionar a opção devedora, isso será uma conta a receber. Esta inversão existe porque é a forma contábil de se ver, mas basicamente as empresas utilizam muito mais os planos de contas de condição credora, que é justamente para classificar os gastos da empresa. Já as receitas, a classificação pode ser feita através de outros relatórios, como por exemplo o relatório de produtos, o relatório de ranking de produtos, o relatório de ranking de vendas por produtos. Então existem outros relatórios que a gente pode estar puxando para poder visualizar essa questão aí dos... Então existem outros relatórios que detalham melhor a condição... Então existem outros relatórios que detalham melhor a classificação das contas a receber da empresa. Sub-CC quer dizer o quê? Quando você tiver cadastrado aqui um nível 2, então você vai ter que indicar aqui qual que é o subgrupo dele, né? Qual que é qual que é o subgrupo dele. Então, ou seja, aqui você vai ter que selecionar, por exemplo, qualquer plano de contas de nível 1. Então você tem eles todos relacionados aqui. Como não é o nosso caso, então a gente vai deixar como 1 aqui e aqui pode deixar em branco. O próximo campo aqui é o campo data de incidência. No momento em que você gera uma conta a pagar ou uma conta a receber, você tem a data que foi gerada essa conta e você tem a data a qual vence essa conta. Então, aqui você vai especificar para o sistema como é que você quer que seja organizado isso. Se por data de vencimento ou por data de emissão. No entanto, você pode perceber que só tem essas duas opções aqui. Se você selecionar a data de vencimento, em alguns outros módulos, principalmente o módulo de demonstrativo DRE, ele não vai contabilizar a data da compra, e sim a data do vencimento do boleto. Um exemplo, vamos supor que você comprou um lote de capacetes para segurança do trabalho, e essa conta você deu a entrada nela no dia 5 de junho, um exemplo. Mas o boleto só vence no dia 5 de julho. Então, se você selecionar aqui a opção emissão, ele vai contabilizar em outros módulos,
inclusive no módulo de demonstrativo DRE, ele vai contabilizar essa conta na emissão, ou seja, ele já vai contar como gasto no momento em que você comprou esse produto. Já quando você seleciona a opção aqui vencimento, ele só vai contabilizar esse custo no demonstrativo DRE no mês seguinte, ou seja, se você está comprando em junho e ele vence em julho, ele vai contabilizar o custo no momento em que você pagou esse boleto, e não no momento em que você comprou a mercadoria. O próximo campo aqui é a classificação. Existem 4 formas de você classificar um custo no sistema, que são as formas utilizadas pela maioria das empresas. Você pode classificar como custo fixo, custo variável, custo financeiro ou investimento. Custo fixo é aquele custo que você tem todos os meses, independente se a empresa fatura ou não. Ou seja, conta de água, conta de luz, pagamento de funcionários, despesas com internet, ou seja, se a empresa faturou ou não faturou, essa despesa estará presente todos os meses. Já um custo variável é um custo que varia de acordo com o faturamento da empresa. Um exemplo, se você está comprando matéria-prima, vamos supor que esse plano de contas ele tivesse a descrição aqui de matéria-prima, para você saber o quanto que você está gastando com matéria-prima. A matéria-prima, quanto mais você vende, mais você é obrigado a comprar. Então ele varia de acordo com o faturamento, então se classifica como um custo variável. Já a despesa financeira são despesas com bancos normalmente ou empresas de fomento. Então, por exemplo, se a classificação aqui fosse tarifas bancárias, ele seria aqui uma despesa financeira. Ou se fosse custos com IOF, seria uma despesa financeira. Ou despesas com emissão de boletos, também seria uma despesa financeira. E o investimento, ele é classificado como investimento quando você está investindo para obter ganhos futuros. Então a gente pode colocar aqui, nesse caso, uma reforma ou uma compra de uma máquina, né? Então se a descrição aqui fosse, no caso, ao invés de segurança do trabalho, fosse custo com aquisição de máquinas, então ele seria um investimento. No caso dessa máquina, seria um investimento para fabricar um novo produto, por exemplo. No caso da segurança do trabalho aqui, nós vamos classificar como variável, mas aí depende de cada empresa. Cada empresa deve criar da maneira como achar conveniente os seus planos de contas. Nós temos aqui também, no próximo campo, o individual FC. Esse campo ele serve para no momento em que você quer classificar esse custo, né, ou seja, esse plano de contas, separadamente no fluxo de caixa. Então aqui, individual FC significa individual fluxo de caixa. Então se você selecionar essa opção aqui, no momento da emissão do fluxo de caixa, ele vai mostrar esse plano de contas à parte, né, numa nova linha do fluxo de caixa. Se você não selecionar, ele vai juntar com os demais e vai mostrar só os valores. É mais uma questão de organização mesmo. Em questão de valores, na prática, o fluxo de caixa vai demonstrar sempre os mesmos valores, de acordo com entradas e saídas da empresa. O próximo campo é o campo custo-produto. Você deve selecionar esse campo aqui quando você tem um valor a pagar no momento da venda. Ou seja, vamos supor que você é uma empresa que revende produtos. Então você compra o produto, esse produto vai ficar estocado, e no momento da venda, é o momento em que ele vai contabilizar o custo desse produto. Então ele não vai contabilizar nem no momento da emissão, nem no momento do vencimento. Ele vai contabilizar no momento em que você vender esse produto. Ou seja, a empresa não quer contabilizar esses produtos que estão em estoque como dinheiro já gasto. A empresa entende que esse dinheiro está estocado. E ela só vai contabilizar o custo no momento que ele vendeu, ou seja, no momento que já não estiver mais em estoque. São muito poucas empresas que utilizam essa opção aqui. Normalmente as empresas preferem contabilizar, né, até para gerar uma contabilidade mais real, o valor no momento que compra ou no momento que vence, mesmo porque o dinheiro vai sair do caixa nesse momento. E o último campo é o campo onde você pode ativar ou inativar a conta do plano de contas. Bom, basicamente é assim que funciona o plano de contas. E mais uma vez venho agradecer aí pela atenção em assistir essa videoaula. Valeu mesmo e até a próxima aí.